A graça e a paz a todos. Boa noite. Como estão vocês? Amados, eu entrei diante do Senhor e diante de todos para fazer uma ministração breve sobre a palavra de Deus. A Ti, Senhor, toda a honra, glória, domínio, exaltação, todo poder que o Senhor tem, autoridade, maravilhoso e eterno. Pai Santo, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos por todos os teus feitos que o Senhor já fez e fará em nossas vidas, na vida da nossa parentela. Então, amados, Deus me deu um tema a ministrar aqui sobre a cegueira espiritual. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, ou de forma que não ouçam, e seu coração não entende e não se voltem para mim, nem permitem que eu os cure. Mateus 13, do capítulo 13 ao versículo 13 ao 15. Aí tem uma passagem bíblica aqui, que o Senhor, ele ensinava muito por parábolas, né? Realmente, a linguagem era de singeleza nas suas histórias. Não colocava barreiras, pelo contrário, era acessível a todos os ouvintes. Mas entre ouvir e obedecer, eles antes precisavam crer em Jesus Cristo, né? Quantas pessoas a gente fala do Evangelho, do genuíno Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e as pessoas, algumas, quando ouvem, assimilam, tomam posse daquela palavra, e Deus dá o entendimento para que saiba que nós sabemos que somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo, que é a graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas existem aqueles que ouvem a palavra e não querem. Fica com o coração endurecido e não querem, né? Ou então até porque o inimigo cegou o entendimento dele, né? Como diz aqui a cegueira da pessoa natural. Elas lhe parecem loucura. Quando nós vamos ministrar a palavra para algumas pessoas, umas aceitam e outras não. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-lo. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que faz, aliás, o que diz o Espírito Santo, né? Quem está cego espiritualmente não consegue compreender as realidades da fé e da vida espiritual. Aqui nós temos a passagem bíblica em 1 Coríntios 2. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem está cego espiritualmente não consegue compreender a realidade da fé. Às vezes por rebeldia
desinteresse, às vezes é porque a pessoa tem desinteresse mesmo de ouvir. Se a pessoa, olhe, se a pessoa não dá nem ouvidos para saber o que aquela outra pessoa está falando, como é que vai entender? Não é verdade? Feito uma vez eu estava ministrando a palavra de Deus dentro do metrô, aí me virei para uma pessoa assim, aí ele disse: não quero saber, você está me incomodando com esta mensagem aí. Mas Deus te abençoe, mas eu estou falando, o senhor devia se preocupar, porque a finalidade dessa mensagem é esclarecer que só através do Salvador a pessoa herda a vida eterna. E o senhor precisa ouvir essa palavra, é importantíssima para o senhor. E ele continuou com a cegueira espiritual, não quis ouvir. Rebeldia, aí aqui a palavra diz, por rebeldia, desinteresse, não teve interesse de ouvir. Ou teimosia. Outras razões, a pessoa tem, a pessoa sem entendimento espiritual não quer ou não consegue compreendê-la. Compreender as grandezas de Deus. A sabedoria humana, ela é insuficiente para esclarecer as coisas espirituais. Por isso, somente pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo Paráclitos, é que conseguimos ter clareza espiritual e entendimento acerca da vontade da sua vontade, né? E propósito. O cristão, além de um novo coração, também, quando se reconhece Jesus, o Filho de Deus vivo, o cristão, além de um novo coração, também recebeu a mente. Assim é, quando você confessa Jesus. Recebe a mente de Cristo, seguindo a qual vai sendo instruído constantemente pelo conhecimento de Deus e da palavra. Nisso ele adquire também, claro, o entendimento, né? A sabedoria Deus dá. Busque o Senhor, peça que ele abra seus olhos espirituais. Para que assim você tenha uma compreensão plena da sua palavra e adquira sabedoria, não é verdade? Aí tem um trecho aqui na 1 Coríntios, capítulo 3, o espírito mundano, causa dissensões nas igrejas. Deixa eu ver aqui se é essa parte. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, porque isso é da natureza pecaminosa, né? Da carne. E não andais segundo os homens, porque dizendo, eu sou de Paulo e eu sou... Aqui ele fala, nesse trecho específico, ele está falando de dissensões, tipo assim, alguém que é de uma doutrina, aliás, de uma denominação X, que às vezes critica a denominação Y. Vamos dar um exemplo assim. Por algum motivo. Aí aqui ele exorta, né, o apóstolo Paulo exortando a igreja de Corinto, que não se deve haver dissensões nas igrejas, por conta de que, se estamos em Cristo, nós devemos ser unidos, ele fala de unidade num só espírito, embora muitos, né? Nós não somos muitos, tem pessoas que é da denominação A, denominação B, denominação C, mas se nós somos cristãos, nós estamos servindo a um só Deus. Então, um só Espírito. Então, o Senhor, ele fala de unidade. Que sejamos, como ele disse, tem um trecho lá em João que ele diz,
o pai e o filho. Ele diz que, dando as instruções aos seus discípulos, que eles sejam um como nós somos. Um. Ele falando com o pai, né? Que o pai e ele é apenas um. E tem o Espírito Santo, que depois que ele foi à destra do pai, né? Subiu. Antes de subir, ele disse que invocaria ao pai e pediria um consolador para enviar, e assim foi, e assim é. Então, aqui na terra, a promessa foi que ele enviaria um espírito dele, um outro consolador, que é o Espírito Santo, e que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Estaria conosco para sempre. Então, mas esse versículo, capítulo e versículo aqui especificamente, ele fala assim, ó, que era menino, ou seja, que a pessoa precisa amadurecer na fé para que busque entendimento através da instrução da palavra que Deus dá, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo, ele vai dar entendimento. E a pessoa, ao invés de ser carnal, a pessoa passa a ser, ao invés de ser uma pessoa natural, que só acredita em coisas que ele palpa, né? Que ele pode pegar, porque a fé, ela, como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza do que esperamos e a prova de que não vemos momentaneamente. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que a gente não seja menino na fé, como ele disse assim, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Meninos é quando está começando, que ainda não está entendendo a palavra. Com leite vos criei e não com manjar. Então, assim, para um alimento mais sólido, ele querendo dizer aqui, assim, que a pessoa, quando inicia, a pessoa não tem aquele devido conhecimento da palavra, mas pode adquirir. Basta a pessoa passar a ler a Bíblia, a orar, né? Se a pessoa já confessou Jesus como único, exclusivo, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a pessoa já está em Cristo. Se está em Cristo, o Senhor é o nosso guia, então ele dirige os nossos passos, pensamentos e vai acrescentando em nós frutos, dons, não é? E tem o dom de discernimento de espírito, o dom de sabedoria, da ciência, da palavra. Então, Deus vai capacitando. E aqui na Bíblia ele fala, tem um trecho que ele fala de um alimento mais sólido, ou seja, não é mais menino na fé, não é mais menino que não compreende as coisas espirituais. Porque ainda, aí tem um trecho aqui que diz assim, ó, capítulo 3, versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões. Ele quer dizer aqui, a pessoa que, além de as dissensões que ele quer dizer, ele se refere aqui, segundo aos homens, ele quer dizer assim, que nós tenhamos que ter essa consciência, que podemos ser da igreja A, da igreja B, da igreja C, mas se nós estamos espiritualmente alicerçados, com nossa fé alicerçada no Senhor, não haverá divisões de pensamentos com relação que eu sou da doutrina tal, que eu sou da igreja tal. Aliás, não é nem doutrina, é igreja. Denominação igreja que eu estou falando aqui, que nós somos a igreja, mas assim, nós somos a igreja móvel, mas tem a igreja fixa, que é o templo sagrado do Senhor. Então, aqui ele fala isso, né? Que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-la. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido, porque quem o conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo.
Então, quando a pessoa tem a mente de Cristo, ele nos torna filhos de Deus, novas criaturas, e tudo aquilo que é natural, a pessoa passa a compreender as coisas espirituais. Se bem que é um exercício diário, né? Nós temos que matar a nossa carne, sepultar o velho homem todos os dias. Então, sempre quando eu estou ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo é que nos guia, nos direciona e ele relata isso para mim, revela isso para mim, que é um exercício diário, né? Que nós devemos ter, como está escrito em Gálatas, que nós temos natureza carnais, natureza, e nós devemos estarmos em espírito para que possamos estarmos em Cristo, para que possamos entender as coisas espirituais. E se nós estamos em espíritos, orando, buscando, o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Bem-aventurado é o homem, como está escrito em Jeremias 17:7. Bem-aventurado é o homem que põe sua confiança no Senhor, cuja esperança também é o Senhor. Não é verdade? Eu estou procurando aqui mais alguma coisa para comentar. O Senhor diz assim, ó, está escrito na palavra dele. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Porque o Senhor, ele não obriga ninguém vir para ele, passar a segui-lo. Só que ele vai orientar os seus filhos, seus servos e servas, para que, ao ministrar a palavra, exponha, proclame o verdadeiro evangelho. E nós sabemos que ele não força. Você vê que como aqui na passagem de Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor, ele não arrebenta a porta, ele bate a porta. Então, se a pessoa abrir, ou seja, não ter um coração endurecido, abrir a porta do seu coração para ouvir a palavra de Deus, então ele vai te dar entendimento. Vai dar entendimento a este que mesmo outrora era uma pessoa natural, uma pessoa que só crê, como muitas vezes a gente vai ministrar a palavra. E eu já ouvi isso. Isso é loucura. Quer fazer uma lavagem cerebral na minha mente, não sei o quê. Porque o próprio inimigo, ele bota barreira para que a pessoa não ouça. Porque sabe que se a pessoa... Uma das ferramentas que o inimigo usa é cegar o entendimento da pessoa, os olhos espirituais, e ele bota barreiras pela ignorância. O que é ignorância? É a falta de entendimento, a falta de conhecimento. Em Oséias, nas escrituras, em Oséias 4:6, tem a passagem bíblica que o Senhor diz, usando seu servo, instruído pelo Espírito Santo: o meu povo perece, está sendo destruído por falta de entendimento, de conhecimento da palavra. De conhecimento. Então, se a pessoa fecha os olhos, aliás, não dá atenção, tampa os ouvidos, fica com o coração endurecido, a pessoa não pode entender as coisas espirituais.
Mas se a pessoa se dispor, você vê que nessa passagem ele disse, eis que bato a porta. Se alguém, quer dizer, se a pessoa se dispor em ouvir a palavra dele, vai obter o entendimento, o conhecimento da palavra dele. E o Senhor, ele diz que quando nós, está escrito na palavra dele, João 14, 23, o que me ama, ou o que me amar, o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Quando o Senhor faz morada em nós, ele passa a nos dar sabedoria, entendimento, que ele vai dar. Ele diz que quando nós estamos precisando, ele vai dar de grátis. Tudo que o Senhor nos dá é por amor. Não é feito esses lugares dessas idolatrias que a pessoa cobra Deus com o Senhor, não. Com o Senhor, ele dá por amor, por misericórdia, de graça, que é justamente e de graça recebeis. E assim ele quer que nós também transborde esse amor para outras pessoas. Tenha sede de ganhar almas para o Senhor. Querer bem ao próximo, que é o segundo mandamento. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você vai ministrar a palavra, você está transmitindo ali amor, está transbordando o amor em você pelo seu semelhante. Porque você tem sede que aquela alma seja liberta, seja ganha para o Senhor. O Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. E sabendo que nós não temos o conhecimento, isso também é bíblico, que nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. Mas se a pessoa, vamos supor, até o Senhor voltar, se a pessoa não esteja mais aqui na terra, já tenha falecido, mas a pessoa é salva, se confessou Jesus antes de morrer. Porque o Senhor, ele é onisciente, onipresente, ele sabe, onipotente, ele sabe quem, a onisciência quer dizer que ele sonda todas as coisas. Então, antes da pessoa morrer, se confessou Jesus, quando o Senhor vier, ele vai ressuscitar primeiro os mortos. Vai colocar num corpo incorruptível, a pessoa já está salva. Mas se a pessoa não reconheceu Jesus, negou Jesus, a pessoa vai ser ressuscitada, mas não para ir para a glória com o Senhor, é para condenação. Mas ela vai ser ressuscitada, o ser humano vai ser ressuscitado. Então o Senhor diz, eu sempre estou lembrando assim: conhecerão que és meus discípulos se amardes vós uns aos outros. Amardes-vos. Aqui está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Nós todos somos um só membro, aliás, somos vários membros de um só corpo, que é a igreja, e a cabeça é o Senhor, não é? Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Deus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse comigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo era estranho e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte,
para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, embora muitos membros e um só corpo, e a cabeça desse corpo, Jesus. Santo e tremendo é o Senhor, muito digno de louvor e adoração. Então, assim, a pessoa, quando está recebendo a palavra, o inimigo, ele quer trazer cegueira espiritual, tampar o entendimento da pessoa, para que a pessoa se distraia. Às vezes eu estou ministrando a palavra de Deus em certos locais, vem um ou outro falando alto para a pessoa não tem essa consciência, mas é o inimigo usando, que é para atrapalhar a ministração da palavra do Senhor, até mesmo dentro do vagão, às vezes. Aí eu chego para a pessoa e peço, por favor, dá um tempo. Fala um pouquinho mais baixo para que as pessoas que querem ouvir, que essa palavra vale mais do que ouro e prata. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir as intenções. Só o Senhor que discerne as intenções. Tem pessoas que, quando ouvem a palavra, abrem os ouvidos assim, abrem os olhos, os ouvidos, tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Enquanto outros, o inimigo cega, tampa os ouvidos, cega o entendimento. Senhor Deus e eterno Pai, não permita, Senhor, que pessoas fiquem na cegueira espiritual, Pai. Passem a abrir os seus ouvidos, efatá, abre os ouvidos, Senhor. Essas pessoas que ainda não tiveram esse discernimento, ou às vezes por rebeldia, teimosia, desinteresse, não quer obter informações do verdadeiro Evangelho. Por quê? Negligencia com a salvação da alma dele e dela. Amados, é muito importante que a pessoa, quando alguém estiver ministrando a palavra, a pessoa abra os ouvidos, fique com os olhos atentos, sóbrios, vigilantes, ouvindo a palavra. Porque o Senhor, Ele fala conosco através dos profetas, através dos pastores, seja obreiro, presbítero. Então ele faz assim, quando a pessoa se dispõe e realmente crê e confessa o Senhor, ele diz assim, está escrito em Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados não lembrarei mais. E ele pede também que a gente lembre a ele, né? As nossas obras, nossas atitudes. Procure lembrar-me, entremos em juízo justamente. Apresenta as tuas razões, as tuas obras, para que eu te possa justificar. Porque o Senhor é o único que nos justifica. É o único juiz, o único salvador, o único legislador. Aqui
Está escrito, Isaías 43, 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 42, 8, eu sou, é um dos nomes do Senhor, louvado seja Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, a outra não a darei, nem a imagens esculpidas. Então as pessoas precisam dar ouvidos à voz de Deus quando alguém estiver ministrando a palavra. Santo e poderoso Deus, eterno Pai, então, se a pessoa ouve a palavra e se dispõe a praticar aquilo ali, que foi ali, aquilo ali não, a palavra de Deus que foi ministrada, passa a ser abençoado. O Senhor dá livramentos à pessoa e à sua família. Tem um trecho aqui, Deuteronômio 31, 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O Senhor diz, eu sou contigo. Louvado seja eternamente o teu nome, Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Se alguém que vai ouvir a live estiver acometido por alguma enfermidade, Senhor, toca no alto da cabeça, planta dos pés. Vai curando, Senhor, vai libertando. Pessoas de vícios. Sim, meu Deus, liberta. O Senhor disse, conhecereis a verdade vos libertará.